As terças-feiras das últimas semanas têm sido marcadas por exonerações e nomeações tanto de membros do governo como de gestores de topo de instituições e empresas públicas. As mexidas levadas a cabo pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros em setores econômicos e estratégicos do Estado acontecem quando faltam pouco menos de 5 meses para o fim do mandato do atual governo. O investigador do Centro de Integridade Pública, Ivan Maus, afirma que tais mudanças não fazem sentido tendo em conta o período eleitoral e justifica com base legal. Um governo que está já no fim do mandato é um governo apenas de gestão, ou seja, só deve ter atos de mera gestão, que é na verdade mexer caso seja estritamente necessário. Portanto, infelizmente, os atos de designação do ministro ou de exoneração do ministro compreendem a categoria daquilo que nós designamos como atos políticos. Por outro lado, o analista político Wilker Dias entende que mais do que trocar as lideranças é necessário requalificar as instituições de modo que tenham melhor desempenho. Dias sublinha ainda que essas medidas no xadrez governativo e corporativo têm cunho político de viabilizar interesses da Frelimo nas eleições gerais que se avizinham. Existem alguns elementos chaves. Alguns nós poderemos pensar que são elementos a nível externo apagados, mas a nível político e interno nos partidos podem exercer uma força extremamente grande, uma influência grande, a ponto de fazer valer aquelas são as aspirações ou interesses desses mesmos partidos, olhando para o caso concreto do partido de Frelimo, com essas mexidas que o governo fez muito recentemente. A mexida que não passa desapercebida, segundo os analistas, é de Amélia Moindane, depois de cerca de 10 anos como presidente da autoridade tributária que agora passa a gerir os aeroportos de Moçambique. A senhora Moindane fez lá o seu trabalho a nível interno, foi um trabalho a nível, principalmente da opinião pública, sem muitos alaridos, sem muitos escândalos, com algumas apreensões significativas, mas com algumas outras inquietações a nível interno ligadas a abordagens tarifárias ou aduaneiras que acabaram também colocando um pouco de questionamento. O que nós vínhamos ouvindo em relação à autoridade tributária é de que em todos os anos ela alcançava aquilo que era a sua meta, até excedia aquilo que era a sua meta. Portanto, fica difícil perante uma situação em que estávamos perante uma funcionária, uma dirigente que estava a fazer, pelo menos de acordo com os relatórios que eram apresentados, o seu devido trabalho tenha sido exonerada para um outro local. Eventualmente, por se reconhecer que a saúde dos aeroportos não é boa e sendo certo que ela teve um bom desempenho enquanto gestora da autoridade tributária, achou-se que fosse importante que fosse movimentada para os aeroportos.